1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 10. Nós tentaremos fazer uma exposição de todo o capítulo, mas o capítulo é muito extenso. Mas as principais partes desse capítulo: em tempos de tanta infidelidade, é importante entendermos a fidelidade de Deus sobre nós. Às vezes nós ancoramos a nossa infidelidade como se Deus estivesse sendo infiel, porque fomos infiéis. E nós entramos em crises, porque sempre tendemos aos méritos humanos, como se Deus estivesse o tempo todo pronto para nos julgar pelas nossas próprias obras em relação à salvação. Mas isso nos faz viver uma vida pesada. Mas do outro lado, nós não podemos entrar em um campo onde nós tratamos a graça como uma graça barata. Eu não preciso fazer exatamente nada, porque Deus é amor, mas a palavra diz que também é um Deus que atua com o seu fogo que consome. Ele é justiça também. Vamos decorrer aqui no capítulo 10. Todos acharam? Irmão, pega a Bíblia, abre aí e vamos acompanhar a leitura junto. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1 diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem em Moisés. Eles foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia, 23.000 homens. Não ponhamos a Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Feche os seus olhos e vamos orar agradecendo o Senhor. Pai, nós queremos te louvar por essa palavra. Jesus, nós oramos para que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nós e através de nós nessa noite. Nós queremos ser chacoalhados com a sua palavra, exortados e consolados, e nos tire do lugar de comodismo, de desesperança, e nos leve para o centro da sua vontade e do seu querer, no lugar onde nós vivemos para o louvor da sua glória.
Oramos para que sejamos aqui nessa noite instruídos mediante o teu Santo Espírito através deste texto sagrado, e ao final devolvamos a glória somente ao Senhor. Somente a ti a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, talvez um dos maiores desafios da sociedade pós-moderna é a fidelidade. Essa palavra que tem se tornado cada vez mais antiquada, uma palavra antagônica a uma vida com Deus. Em tempos onde Zygmunt Bauman, um grande escritor, mas com teorias caídas, dizia que a sociedade é líquida, as relações evaporam. Aquela mesma fidelidade do casamento de outrora parece não ter a mesma continuidade. Hoje não se tem com tanta clareza esta fidelidade, porque casamentos estão sendo tratados a partir de contratos conjugais. 30, 60 e 90 dias para o experimento de uma vida casado. Isso quando não, por causa da infidelidade matrimonial, as pessoas estão diluindo os casamentos por conta da incompatibilidade dentro do matrimônio. Nós não combinamos, preferimos cada um seguir o seu caminho, porque achamos que é melhor sermos felizes. O casamento não é o lugar do depósito da alegria, ainda que o casamento tenha momentos de alegria, mas casamento, segundo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, o casamento é o lugar do sacrifício. O marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a infidelidade nasce porque nem sempre nós desejamos o caminho sacrificial. Manter a fidelidade da amizade requer sacrifício. Você tem que conviver com pessoas que muitas vezes vão discordar de você, ou talvez vão caluniar você, e mesmo assim você ser a pessoa fiel do relacionamento. Ser fiel à liderança mesmo sem concordar com tudo de uma liderança, é para poucos, isso é sinal de maturidade, mas a infidelidade tem tomado conta dos anseios do coração da pós-modernidade. É tudo muito rápido. Aqueles que sentavam na mesa, agora um é alvo da ação na justiça contra o outro. O que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 6, que havia irmãos acionando outros irmãos diante da legislação romana. Eles estavam sendo orientados por pessoas que nem eram pessoas que nasceram de Deus. Então nós temos hoje o cristão que não leva desaforo para casa. Ele faz de tudo para entrar na justiça contra o próprio outro irmão, porque ele tomou um prejuízo. 1 Coríntios capítulo 6, não tem tido mais valia. Ninguém quer levar desaforo para casa, ninguém quer experimentar a infidelidade e permanecer fiel. Se bateram na sua face, você deve revidar. Você é crente, mas você não é bobo. Essa tem sido a tônica diante dessa sociedade, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho continua sendo: aquele que quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga Cristo Jesus. Se você não quer tomar prejuízo, se você não deseja ser ferido, caluniado, o Evangelho não é o melhor lugar para você estar. É melhor você investir para ir para a Disney, ou ir para o Beto Carreiro World, e você andar naquelas montanhas russas, ou comprar um passaporte para o Baby Beef, para você ir para um rodízio de carne. Ali é o lugar de ser feliz. Evangelho muitas vezes é o lugar da lágrima. E nós precisamos compreender a importância de que mesmo sendo infiéis, Deus todavia permanece fiel. O apóstolo Paulo começa dizendo aos Coríntios: ora, irmãos,
Primeiro, ele está direcionando esta palavra à igreja. Não quero que vocês ignorem o que os seus pais estiveram todos sobre uma nuvem. O que Paulo está dizendo é que quando Deus chamou a nação de Israel para sair do domínio egípcio, durante o deserto, muitos ainda murmuravam, lembrando dos pepinos, dos alhos do Egito, e mesmo assim Deus estava sustentando o seu povo milagrosamente na caminhada peregrina em direção à terra prometida durante o período do deserto. Crente que não quer passar no deserto não pode desejar experimentar Canaã. Passou um pouquinho diante do deserto, começamos a viver uma vida infiel. Estava firme, buscando, enquanto o contrato estava para ser fechado, veio no culto, fez campanha, subiu no monte, perdeu o contrato, perdeu a causa, não conseguiu conquistar a pessoa, começamos a viver o caminho da infidelidade. Paulo quer contrastar o contrário. O cristão sempre esteve sobre uma nuvem milagrosa, mesmo ele não merecendo. Deus, todavia, continuou mantendo a sua fidelidade, e graças a ele por isso. E todos passaram por essa nuvem, e em Moisés todos foram batizados, através também do ato milagroso do mar. Deus falou com Moisés: Moisés, você será chamado tirado das águas, que quer dizer o libertador. E Moisés então começou a falar para o povo aquilo que Deus revelava para ele no Sinai. Mas mesmo assim, o povo insistia na infidelidade. Enquanto Deus revelava a lei para Moisés no Sinai, Arão, o seu irmão, estava lá embaixo, criando bezerro de ouro. É sempre assim. Deus está fazendo de um lado, e nós idolatrando do outro. É por isso que Deus é fiel. Porque se Deus não fosse fiel e considerasse a nossa postura, nós não seríamos dignos de receber nem sequer uma das bênçãos do Senhor. Porque somos crentes abençoados no domingo e infiéis na segunda. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Quando Deus viu o povo peregrinando no deserto, o povo começou a questionar Moisés: Moisés, você nos tirou da escravidão para passarmos por necessidade aqui. Irmão, quando Deus vai nos desmamar do mundo e tem que forjar o nosso caráter, a gente se atreve a murmurar e nós abandonamos rapidamente a fidelidade da adoração. É porque o cristão está acostumado a só receber. Ele tem ouvido pouco do Evangelho, porque se ele lesse mais o Evangelho, se ele se comprometesse mais com as Escrituras, ele vai encontrar que a postura que Deus quer de nós é muito mais de entrega do que de recebimento. É por isso que o povo não entendia. Quando eles estavam no deserto, era porque Deus queria forjar o caráter da nação de Israel para descontaminá-los do Egito, tirar a cultura egípcia do coração idólatra. E para isso Deus estabeleceu o maná diário, dizendo: Moisés, pela manhã o orvalho tomará todo o deserto, e descerá o pão necessário por dia. Avisem o meu povo para não guardar o maná para o dia seguinte. E muitos guardavam por não confiarem na fidelidade de Deus. Deus já falou: eu sou fiel, eu vou fazer.
mas a gente não espera Deus fazer e faz do nosso jeito. Resultado, quebramos a cara constantemente. Irmãos, nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, mas vivemos em infidelidade. Nós falamos para os outros da rua que Deus é fiel, mas nos esquecemos que Deus também é fiel em nossa casa, em nosso lar. E dependemos de milagres constantes como confirmação. Deus, já que o Senhor está falando, manda um profeta, manda um anjo, manda um querubim, manda um serafim. Constantemente pedimos sinais porque não acreditamos na fidelidade de Deus. Maturidade não é Deus falar e você crer. Maturidade é Deus em silêncio e você continuar crendo. Essa é a verdadeira maturidade. Sem arrepiar, sem sentir e sem ver. E por isso que Paulo diz, eles foram batizados pela nuvem. Eles experimentaram desses milagres visíveis. O mesmo povo que passou aos pés enxutos diante do Mar Vermelho, chegou do outro lado e ainda murmurou. Tem crente que Deus cura do câncer, cura de diagnósticos que para a medicina já era sem chance, livrou de bala perdida, tirou do tráfico, da prostituição, e mesmo assim nós insistimos em não confiar em Deus. Chega uma conta, a gente já fica desorientado, passa por um momento difícil, a gente já perde o coração e a nossa devoção. Tudo nos tira do lugar do centro da vontade de Deus. Estava firme, já deixou, já abandonou tudo, já volta para os contatinhos, já volta a viver dentro dos forró da vida, já começa a viver uma vida atrapalhada. É assim que, o daqui não, os de outra igreja, tem agido. Ele diz assim, eles beberam da bebida espiritual. Irmãos, Moisés tocava na rocha e saía água. Deus fez do deserto um oásis. O povo crescia, as crianças cresciam no deserto e as sandálias cresciam conforme o tamanho dos pés. As roupas não envelheciam. O deserto tem altas temperaturas na parte da manhã e baixíssimas temperaturas na parte noturna. De manhã e de tarde é mais de 40 graus, fora o aquecimento que eles experimentam diante daquela areia quente. De noite, um frio abaixo de zero. De manhã, nuvem para proteger, como se fosse um ar-condicionado. E de noite, tocha de fogo para poder manter a chama acesa, e mesmo assim o povo continuou em grande parte sendo infiel. Deus já provou que é fiel, Ele sempre opera, Ele sempre fez, mas a gente crê no domingo e desanima na segunda. Então não adianta só milagre, porque fidelidade não é ver. Porque o povo viu muitos milagres, mas continuou incrédulo. Para que a gente seja fiel, é preciso o nosso coração experimentar da fidelidade. E eles disseram, mas Deus não se agradou da maioria, pela razão pelo qual ficaram prostrados no deserto, porque mesmo Deus fazendo coisas extraordinárias no deserto, o povo falou assim, Deus, o maná está pouco, a gente quer carne, cordoniz. Deus falou, já que vocês querem carne, o povo foi comendo carne até sair pelos olhos. Sabe quando a gente fala assim, Deus, do jeito que o Senhor está fazendo não está bom. Você está dizendo assim, Deus, se eu fosse Deus, eu saberia ser Deus melhor do que o Senhor. A família que o Senhor me colocou não é boa. Essa luta que eu estou passando é para além das contas. É por isso que Deus não se agrada.
Porque nós insistimos no caminho da infidelidade por não compreender a fidelidade de Deus. A razão pelo qual ficaram prostrados. Aí Paulo diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Para de desejar o carro do outro, porque não é crente. Para de olhar para a tenda do vizinho. Cobiçamos as coisas por não compreender a fidelidade de Deus. Deus, por que eu sou crente e ando de ônibus? Porque se Deus tivesse te dado um carro importado, você deixava de ser crente, às vezes. Aí Deus deixa continuar a andar de ônibus para continuar crente. Quantos estão compreendendo isso aqui? Às vezes o deserto não é o diabo nos levando, é Deus nos permitindo para forjar o nosso caráter. Porque se a gente for infiel nas pequenas coisas, Ele também nos honrará nas muitas. E Paulo usa o exemplo: não cobicem como fez os seus pais. Eles estavam no deserto e ainda cobiçando o Egito. Você já viu? O crente que está na igreja, mas gosta das mesmas coisas que os mundanos. É assim. Ele não experimentou o batismo do novo nascimento ainda na fidelidade. Ele ainda mexe os próprios pauzinhos com a mão. Ele faz de tudo para viver o que o mundo está vivendo. E por isso não experimenta da fidelidade de Deus. Não cobicem as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, na rede social tudo é lindo. O casamento do outro é melhor, a casa do outro é mais bonita, as viagens, mas a gente não vê a realidade das coisas e passamos a maior parte do nosso tempo cobiçando as coisas ruins, e por isso que sofremos tanto por infidelidade, porque para ter, nós negociamos os valores. Não, eu também tenho direito de experimentar. E Paulo diz assim sobre essa fidelidade: não cobice, para de desejar esse falso prazer, não sejam idólatras, como alguns deles foram. E Paulo não começa chamando de irmãos? E no deserto era todo mundo irmão, nação de Israel. Mas mesmo dentro da igreja ainda tem muita gente idólatra. Adora Mamon, o deus do dinheiro. Adora Diana, a deusa da beleza, Apolo. Adora filho, adora carro, adora casa. Adora bens. Irmão, dependendo do crente, se ele ficar sem dinheiro, um dia ele morre. Morre. Se Deus falar assim, ó, eu vou tirar o carro importado, ele muda de país. Se cortar o cartão de crédito, e tantas outras coisas, porque não estamos preparados para o caminho da fidelidade, como Deus fez com Jó. Tirou tudo. É por isso que a gente não gosta de palavras assim. Nós gostamos das palavras que onde Deus só faz, mas o Deus que tira, a gente corre dele. O Deus que toma, a gente desconhece. Por isso que a gente fala pouco de Jó. Nós gostamos de outros versículos, de Deuteronômio 28, que Deus coloca como cabeça e não por cauda. Porque falar de Jó, parece que a gente até bate na madeira. Deus me livre, Deus me tirar algumas coisas. Eu já não tenho nada. Mas imagina, irmãos, só para provar para Satanás que você é crente, Deus fala assim: agora eu vou tirar os seus filhos. Tem gente que nem gosta de um assunto desse.
Ah, não, só os filhos não, vou tomar também a casa, a empresa e tudo que tem na conta. Para piorar, vou permitir lepra, câncer ou algum tumor. Irmão, você está achando que essa história eu estou inventando? Lê Jó. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos de Jó intentaram dizer: Jó, você deve estar em pecado, porque não é possível um crente passar na prova igual você está passando, deve ser consequência de pecado. Por quê? Só entendemos que somos abençoados se possuirmos coisas, quando não possuímos somos malditos. O nome disso é judaísmo e não cristianismo. Vocês estão aqui? Vocês estão meio caladinhos? Está tudo bem? Quando a palavra for um pouquinho dura, a gente vai cantar assim, ó: vai dar tudo certo. Amém? Irmãos, o cristão é preparado para ganhar. Ele celebra a vida, ele celebra as bênçãos, ele celebra as coisas. Mas quando Deus começa a tirar, é choro, desespero, infidelidade. A Bíblia diz que Jó declarou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ser fiel com tudo dando certo é fácil. Até os fariseus fazem isso, irmãos. Difícil é ser fiel na prova, para depois cantar: eu vou passando pela prova. O casamento por um fio, e você orando igual um querubim. É isso que Deus quer, sem cessar. As coisas financeiramente apertadas, e você está aqui lê Bíblia, está aqui faz jejum, está aqui busca, está aqui é fiel. Aí Deus olha lá de cima: agora está entendendo o que é ser fiel de verdade. Porque se eu preciso dar para ser fiel, não é filho, é bastardo. Porque o filho continua sendo filho, mesmo quando o pai não faz nada. Aleluia! É por isso que nessa hora da fidelidade, Deus separa meninos de homens. Paulo está dizendo: os seus pais foram batizados com coisas extraordinárias, mas não adiantou. Eles viram, mas não experimentaram. Quer conhecer um crente? Ele é chamado de omelete. Quanto mais você bate, mais ele cresce. É os crentes igual pastel de rodoviária. Sabe como é que é? Pouca carne e muito óleo. Aleluia. É assim um crente fiel. Vocês estão aqui? Paulo diz: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. O povo estava no deserto, vendo Deus fazendo coisas extraordinárias. A gente fala muito: não, se eu tivesse no deserto e visto o mar vermelho se abrir, jamais eu negaria Deus. Irmãos, o que aconteceu conosco é maior do que o mar vermelho, porque agora não é o mar vermelho que abriu para o povo sair da escravidão. Sabe o que abriu? A cortina que nos separava de Deus. O véu se rasgou de cima para baixo. Eis o milagre maior do que o mar, e ainda a gente continua sendo infiéis. Não, o povo viu maná do céu. Se eu tivesse maná do céu,
Nós não precisamos de maná do céu, nós temos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Aquele que come dele nunca mais tem fome. O povo viu água da rocha. Nós não dependemos mais de uma rocha pedra, porque a verdadeira pedra principal é a fonte. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está aqui quem é maior do que a rocha, maior do que o mar vermelho e maior do que Moisés. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Olha só o verso 9, aliás 8. Irmãos, então já que vocês precisam ser fiéis, parece que Paulo muda de assunto. Não pratiquemos imoralidade, porque no lugar da infidelidade nasce as imoralidades. Já estou sendo infiel mesmo, aí chuta o balde todo. Antigamente só olhava, agora já chama de bênção no WhatsApp, dá corda, troca foto. Nasce na infidelidade as imoralidades. Vocês estão aqui? O povo estava experimentando a infidelidade e a imoralidade. E ele diz assim: não pratiquemos como alguns deles fizeram e caíram. Tem lugar que Deus já falou assim, não é para ir. Tem pessoas que Deus falou assim, não é para se relacionar, para não cair. E nós somos infiéis. Não, vou só ver, eu sou forte. Irmão, tentação a gente não luta, a gente corre. O fiel corre. José não ficou assim com a mulher de Potifar. A senhora está querendo o que comigo? A mulher já chegou nua para ele. E o problema de José não era falta de desejo, não. Era muita fome de Deus, por isso que ele correu. Para ser homem, você não tem que se deitar com todas, você tem que ser fiel a que Deus te deu, isso que é homem. Hã? Eita glória! Tentação, você corre, você tem que ser homem com sua esposa. Para de ficar dando conversinha na rua. Mulher também. Não pode ouvir um elogio, o pé está bonito, que unha bonita, você achou, mas pergunta se o marido também achou. Então no lugar, por que Paulo está falando de uma coisa e entra em outra? Não, porque onde há infidelidade com Deus, há com o próximo. Como é que vocês podem ser fiel a Deus a quem vocês não vê? Como é que vocês vão ser fiel com o próximo a quem vocês estão vendo toda hora? Mentira. Quando vocês são infiéis um com o outro, é sinal de que também vocês são infiéis com Deus. Se está traindo a esposa com os olhos, está traindo Deus com outros deuses. Eita Jesus. Mas existe um caminho, ele falou assim: não façam isso para vocês não caírem. Porque num só dia, Deus matou 23 mil homens no deserto. Esse é o Deus bonitinho, que a gente não prega e não conhece. O que a gente conhece é o Deus da purpurina, ursinho de pelúcia, que passa pano para o seu adultério, que fala assim: filho, eu só vejo o seu coração, pode adulterar, que dá o jeitinho brasileiro no trabalho, bate ponto, mas não trabalha. Novo Testamento, tá? 1 Coríntios capítulo 10. Paulo usa o exemplo do antigo, Deus matou. E ele diz assim: não ponha Cristo à prova.
como alguns deles fizeram e foram mortos. Alerta: para de provar Jesus. Saia de algumas amizades, seja fiel. Abra mão de negócios ilícitos, sejam fiéis, como Deus é. Abandone a pornografia, seja fiel. Fica de pé no seu lugar. Eles foram mortos por murmurarem. Irmãos, tem crente que não está vivendo esses pecados, mas vive 24 horas reclamando de tudo. Está tudo ruim. Política, o Brasil, o marido, a igreja, a temperatura. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. Infiel. 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Teve gente que Deus chupou pela terra, de tanto que murmurava. Boca dura. Deus detesta murmuração. Aprenda a dar graça em tudo. Está comendo omelete? Dá graça. Amanhã Deus põe carne. Está de busão? Dá graça. Amanhã Deus pode fazer te dar um carro, porque Deus é fiel. Está ganhando pouco? Seja fiel e dê graças. Ainda está ficando para titia? Dá graça, porque Deus pode fazer um milagre. E Deus faz, irmão. Está morando na casa sem reboco, seja fiel, porque a casa que você vai morar no céu, a rua é de ouro, o mar é de cristal. Seja grato. Amém. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência para quem o fim dos tempos está chegado ou já chegou. Paulo está dizendo: eu contei isso tudo para nos advertir, para não entrarmos nesse caminho da infidelidade e da murmuração, porque Deus é fiel. Se Ele te chamou, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Ele te escolheu, Ele vai te sustentar. Se Ele te levantou, Ele vai te preservar. Se Ele te chamou pelo nome, Ele vai prosperar. Mas a gente tem que abandonar o caminho da infidelidade. Vocês estão aqui? Saia daqui hoje, cara. Eu posso não ser fiel, mas Deus é. Então eu quero fazer algo, eu quero me arrepender da minha infidelidade. Jesus, me ajuda a dar os passos da fidelidade. Me ajuda a ser crente de verdade, mesmo quando eu não sou.